Nosso objetivo sempre foi e sempre será falar de coisas boas que acontecem na nossa cidade. Pessoas que fazem a diferença, que fazem acontecer, e também as pessoas que podem ajudar vocês. No nosso programa hoje, eu vou trazer 3 pessoas incríveis, 3 pessoas muito especiais. Eu sempre falo isso porque eu sempre escolho a dedo quem trazer para conversar com vocês. São 3 terapeutas com 3 terapias diferentes que podem literalmente fazer você ou quem você conhece que precisa se sentir um pouco melhor. E não vamos falar que essa pandemia não está mexendo realmente com a gente, porque está mexendo de uma forma muito positiva, mas também está mexendo de uma forma muito desafiadora. Quando a gente olha para a gente mesmo, acho que a gente começa a entender um pouco daquilo que a gente não entendia, né? E vocês, terapeutas, hoje têm um papel fundamental na saúde dessas pessoas. Vocês sentem essa responsabilidade? Eu queria que vocês se apresentassem. Tamara. Meu nome é Tamara Medeiros. Eu trabalho com a técnica da terapia do bem, onde o fundamento vem a partir da acupuntura. E hoje, né, mais do que sempre, a gente está entendendo o quanto tudo que nós sentimos parte de dentro para fora. E o emocional, o teu sentimento, o teu coração, o teu psique, ele transforma, ele cria. E é a partir disso que nós trabalhamos. Você concorda, Irene, com isso? Com certeza, só o nome, né, já diz tudo, terapia do bem. Realmente há uma necessidade muito grande que eu percebo hoje, né, Fabiola, que as pessoas, com a questão da pandemia, são vários estresses que elas estão passando. O medo de perder o emprego, o medo de num contato indevido quando sai de casa. Então não é só o vírus, mas é tudo o que circunda essa situação. Então realmente a Tamara tem razão no que ela diz nesse sentido, porque o ser humano, ele carrega toda essa energia, e o Brasil e o mundo está com essa energia pesada, tensa, né? E essa energia faz mal pra gente. E a Barras de Axis, ela trabalha para equilibrar essa energia. Legal. Pois é, Marcos. E aí? E aí? Olá, pessoal. Eu sou Marcos Alexandre, sou constelador. E com os meus colegas aqui, realmente a gente vê que a pandemia trouxe algo à tona, e é algo que já estava há algum tempo escondido. Pelo que eu vejo, na minha experiência, a pandemia foi um catalisador. A ansiedade, a depressão, os vícios já estavam de alguma forma na pessoa, já estavam escondidos ali. E todo esse estresse, né, como vocês falaram da pandemia, todo o estresse, toda a ansiedade que tem acompanhado isso, meio que empurrou isso para frente. Agora não dá mais para negar. Potencializou, né? Potencializou. Você fica mais em casa, você fica mais com você mesmo, você fica mais estressado, você fica mais tenso. Tá na hora de fazer alguma coisa. E aí vem à tona tudo aquilo. Vemos até nos casais, nos relacionamentos, né? De repente era tão bom o relacionamento porque o marido ia jogar futebol, a mulher ficava com as amigas. Aí ficam os dois juntos em casa, e aí? Como é que é olhar para você agora todo dia? Então, né? Aí é que é o ponto, Sim, né? E as justamente. pessoas começaram a cultivar alguns hábitos que não cultivavam antes, né? E algumas pessoas começaram a cultivar até demais esses hábitos, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, a bebida, né? Hoje o nosso tema aqui, a gente vai discutir um pouco sobre os vícios que a pandemia trouxe. Vocês sentem isso no consultório? Tu sente isso, Tamara? Sim. E são diversos, né? Quando a gente fala em vícios, normalmente a gente já traz a bebida, o cigarro, né? E a gente vê não só isso, como a TV, os eletrônicos, as pessoas, elas estão buscando se sentir melhor, se sentir felizes, e não estão encontrando. E aí estão criando esses vícios. Porém,
A gente sabe também que não é a pandemia, ela estourou isso tudo. Mas nunca, o que eu sempre falo na minha sala é que nunca é a última gota que transborda o copo. Aquele copo, ele já está com bastante líquido ali dentro. Então, dentro das sessões, na terapia, a gente precisa investigar o que está por trás daquilo ali. Por que eu busquei aquele vício específico, né? E na técnica que eu utilizo, basta a pessoa querer se livrar desse vício, buscar essa ajuda porque não quer mais, né? E ter esse auxílio, porque trabalha o teu emocional e o teu psique, né? Ele funciona como um filtro dessa necessidade. Ele te ajuda a tirar de vez aquilo do teu caminho, para que tu fique livre novamente. Ô Marcos, você como constelador tem uma outra pegada, né? Você já vê um pouco lá atrás, né? A visão das constelações, Fabíola, ela é mais da questão das substâncias mesmo, drogas, bebida. Não tem muito a ver com a questão do vício na internet, isso é uma coisa mais pontual. E segundo o que vemos na constelação, geralmente a pessoa vai buscar um vício para substituir alguém do sistema familiar. Lógico que isso é inconsciente. Alguém que foi excluído, ou que a própria pessoa excluiu. Pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser alguém que nasceu e logo morreu e não é mais falado, uma morte prematura, como nós dizemos. Então essa pessoa, ela sente um vazio nesse sistema e ela busca uma substância tóxica para ocupar esse espaço. É lógico que quando ela começa a usar a substância, isso vem para o físico mesmo. Se ela para de usar, ela vai ter crise de abstinência, né? Ou ela vai ter que se recuperar das sequelas que ficaram fisicamente. Aí talvez a barra de Axis, a terapia do bem pode ajudar no físico, né? Para ela se recuperar nesse sentido. Mas o que a constelação mostra é quem a substância está substituindo. E aí isso pode ser visto, isso pode ser trabalhado, isso pode ser ressignificado. E você, Irene, qual é a visão que você tem dos vícios? Então, ouvindo os dois, né, eu vejo como uma terapia complementa a outra, né? Sim. Porque no caso, como a Tamara estava falando, a pessoa já chegou com o vício lá e ela pede ajuda. Como você mesmo falou, eu preciso, se a pessoa estiver realmente disposta. A barra de Axis, às vezes a pessoa ela não sabe exatamente o que está acontecendo, mas ela está liberando o vício e às vezes, da onde provém esse vício? Que às vezes é um trauma, uma encheção de saco de tanto ficar em casa, é uma fuga, todo vício é uma fuga. Então o que acontece? Correndo as barras de Axis, tem a parte da energia, que são duas barras, o lado A e o lado B, o positivo e o negativo. Eu já sinto a pessoa quando tem alguma coisa desequilibrada, a gente não sabe se é para mais ou se é para menos. Então, quando ela está correndo normalmente, é a coisa mais linda, né? Porque fica... Eu nunca fiz uma sessão. Como se fosse um encanamento, a energia flui direto, né? Não está entupido o encanamento, isso, né? Chega a ser gostoso, assim, você fica esperando o momento das duas se comunicarem, né? Isso é pelas mãos que você faz? Sim, é o toque leve, são 32 pontos energéticos que a gente tem na cabeça, né? E que... essa técnica já existe desde 1990, mas está em 170 países. No Brasil faz apenas 8 anos. Mas está assim, se expandindo de uma forma rápida. Por quê? Porque ela soluciona o problema de uma forma rápida. Porque como nós somos energia, o que acontece? Restabelecendo essa energia de uma forma correta, você passa a ter menos aqueles sintomas. E às vezes são sintomas que a gente não tem, é diferente da pessoa que te procura com o vício da bebida, ou a família que encaminha. Não, a pessoa vem buscando, às vezes, até um relax, porque no mínimo o que acontece é um relax. Porque às vezes não sabe de onde vem esse bloqueio. Seu emocional é do lado financeiro, está trabalhando o financeiro. Se é o poder, o controle, que às vezes a pessoa tem com a pandemia ou com o vício, ela não tem mais, ela perde. A questão da sexualidade, a questão da alegria e da tristeza, que são sentimentos que nós temos. Toda a banda de implante, que são sentimentos que nós trazemos desde a infância, da barriga da mãe, alguma coisa que nos foi colocado e que a gente tomou aquilo como verdadeiro. Então a barra de Axis, ela faz essa conexão e às vezes libera
algo que não está legal sem você saber de onde veio isso. Porque às vezes a gente diz, não, mas ele bebe porque o pai bebeu, né? Que é o que vem da constelação, ou por causa de que está passando por uma dificuldade financeira, ou em relacionamento. Então nós temos também a barra do relacionamento. E vocês estão falando, e eu estou vendo aqui, que realmente uma terapia complementa a outra, né? E são todas milenares, né? Porque a Tamara faz um trabalho sensacional com cristais, né? A terapia do bem, a base dela é a auriculoterapia, mas o material é um material diferenciado, né? Porque é um cristal, uma esfera programada, com radiestesia radiônica. Então é a programação do equilíbrio. Por isso que eu falei que basta que a pessoa se permita, né? Casos, enfim, N casos. E nós não estamos falando aqui de crença, né? Não, inclusive eu digo, não preciso que você acredite, porque muitas vezes a pessoa não tem conhecimento como funciona. Sim, né? A gente não tem, né? Eu preciso apenas que você sinta o que você não quer mais sentir. Se é dor, se é o sofrimento, porque atrás do vício ou de uma ansiedade, de uma depressão, existe o sentimento. Então, a pessoa, ela bebe, ela, ou depois, ou até durante, ela sente a culpa, ela sente o medo, ela sente a vergonha, existe sentimento. Sim. Então, esses sentimentos que a terapia do bem limpa, que a gente, né, como se fosse um filtro desse sentimento. Então, se ela não tem mais aqueles sentimentos que ela acaba tendo que camuflar, ou com a bebida, ou enfim, ela não tem mais a necessidade de. E basta que ela se permita para que eu tenha esse acesso. E como é que trabalha esses cristais? É físico? Físico, são esferas, né? Esferas que eu aplico nos pontos auriculares, nos órgãos principais. Então, assim, são os dois lados do hemisfério. Então, uso as duas orelhas do paciente. E como nós guardamos os nossos sentimentos em órgãos principais, nós liberamos esses órgãos. Então, assim, pulmão, rim, bexiga, enfim, o que a gente precisa de principal, a gente faz essa liberação e aí depois a gente vai tratando os demais órgãos que estão sobrecarregados. Porque, enfim, medo. Né, que hoje é algo que tá tão, né, todo mundo tem medo, né? Tem medo disso, tem medo daquilo, vamos sair, não vamos sair, nós guardamos esse medo no rim, todo e qualquer medo. Eu até brinco, né, a dor do parto do homem é o cálculo renal, porque, né, a gente traz enraizado que o homem não tem medo, todo mundo tem medo. E eu já ouvi várias pessoas falarem que tem medo de fazer constelação. Justamente. Né? A constelação, Fabiola... é um desafio, né, para a pessoa, né? Ela mostra sempre algo muito profundo. Como dizia Albert Hellinger, a constelação sempre é sobre uma coisa só: vida e morte. Então é uma coisa muito profunda, muito delicada, e nem sempre a pessoa está preparada para ver. Então ela acontece quando realmente a pessoa consegue estar disposta. E não é só dizer que está disposto da boca para fora, quero me livrar disso, não é assim. A pessoa tem que estar preparada para ver e para tomar um passo, tomar uma atitude depois do que ela vê. Eu acho que qualquer terapia, né, a pessoa precisa falar, não, ok, chega, deu para mim. Por isso que a intenção desse quadro e desse programa e de todos os outros que a gente tem feito é fazer com que as pessoas deem esse basta, né? Porque eu acho que esse passo tem sido cada vez mais desafiador. E não são só os adultos, as crianças também, né? Então é preciso... Pode fazer constelação com criança? Justamente, Fabiola, as crianças... Vou citar o Albert Hellinger de novo. O Hellinger dizia: todas as crianças são inocentes. As crianças, elas trazem os problemas dos pais. Os pais não querem ver, não querem lidar com isso, as crianças lidam e morrem às vezes por causa disso. A criança fica doente pelos pais. O adulto não lida, a criança, por amor, vai lidar com aquele sistema familiar. Não vai conseguir, vai falhar e muitas vezes vai morrer. Pode fazer barra de Access em crianças? Então, só para completar, então os pais constelam, não as crianças. Se a mãe chega lá, quero constelar meu filho que está doente, não, quem vai constelar é a mãe. Se ela quiser livrar o filho da dor.
Respondendo a sua pergunta, pode sim. É interessante porque com a criança o processo é mais rápido. Porque num adulto, geralmente entre 50 a 60 minutos, né? A média para percorrer todos os 32 pontos. Alguns mais, que são os implantes, levam mais tempo. E é exatamente essa que a criança menos tem. Implantes? Implantes distratores. O que são os implantes? São as coisas... São todas, como eu falei, tudo o que a gente absorve na infância, os conceitos que nos são colocados, as crenças limitantes, exato, que se transformam em crenças limitantes. As crianças não têm, as crianças ela tem a expansão da consciência muito maior do que nós adultos. E barra de Axis faz exatamente, auxilia no processo de expansão da consciência. A criança, como ela não teve, ela não traz muito... Não foi tão exposta, né? Exatamente. Ela não traz isso. Está mais pura, né? Está mais pura, está mais limpa. Então, o processo, por exemplo, nós temos uma barra que a gente trabalha bastante, que eu já coloco onde que é, né? Dando as dicas. Que é a barras do envelhecimento, né? Que ainda chama torradeira do envelhecimento. Que ela esquenta. Na hora em que a gente põe os dedos aí, ela esquenta. São todos os medos que a gente tem da velhice. Então, como que com criança ela tem algum medo da velhice? De ficar velha, de se sentir, ai, como vai ser se eu vou estar com alguém vai me ajudar, vou estar com dinheiro, vou estar sem dinheiro. E, né, às vezes não é só envelhecer fisicamente, que isso já é uma coisa penosa, né? Ninguém gosta, mas é o envelhecer como eu estarei quando for velha, mais velha. Então, o país está todo envelhecendo, o mundo está envelhecendo, né? Então, a criança, ela recebe barras de Axis. Se ela tem alguma limitação, às vezes escolar, déficit de atenção, TDAH, isso tudo libera muito rápido, porque isso que esses desvios, né, essas atenção, a dificuldade de atenção, ela tem uma falta de equilíbrio nas barras, na energia. Então, equilibrada, ela passa a ter uma vida e uma produtividade escolar maior. Então, respondendo, pode sim, é benéfico e é mais rápido. Já eu faço em 20, 25 minutos no máximo a criança. O pré-adolescente tem mais, porque ele já começa a pensar algumas coisas que ele colocou na cabeça que não convém, a vergonha da turma, a inserção em grupos, ou a questão do bullying na escola. Então, ele demora um pouquinho mais, mas a criança em si é muito rápida. Ô Tamara, eu vejo assim que a terapia do bem, a Tamara determina, né, esse tipo de terapia, ela é muito da tua parte física com a emocional, né? A gente trabalha de dentro para fora. Conversando com a pessoa, eu identifico, inclusive se ela me fala que ela tem um problema no joelho, no ombro, me diga onde dói, que eu sei qual é o sentimento que a gente precisa trabalhar. Essa é a pergunta. E eu não preciso falar para ela que eu vou trabalhar esse sentimento nela. E numa próxima sessão ela já vem, nossa, eu falei para ti daquilo, aliviou a minha dor, a dor passou, e tem outra... E aí ela fala que tinha sentido, porque a gente vai se permitindo, né? A terapia... a gente tem que ter uma afinidade bem grande com a pessoa que você tá ali na frente. Porque tem que se identificar, né? A gente coloca muita coisa que muitas vezes é só ali que a gente vai ter espaço para falar, para liberar. E eu sempre falo, eu não tô ali para julgar, eu tô ali para te ajudar a lidar com aquele teu sentimento. Então, a minha frase é: ninguém nasceu para sofrer. Ninguém, seja qualquer tipo de sofrimento. E hoje é muito interessante tu perguntar sobre as crianças. Tem muita criança e muito adolescente tomando antidepressivo. E hoje, a primeira sessão que eu fiz com uma menina de 10 anos, que eu perguntei para ela quais eram os sonhos dela. E depois de uma longa pausa, ela me respondeu que ela não sabia, ela tinha muitos pesadelos. E o que a gente está fazendo, né? Onde que está faltando essa nossa atenção? Normalmente, quando os pais trazem as crianças, eu vou conversar com os pais, com a criança, a família pode vir junto na sessão, depois as sessões passam a ser individual, eu e a criança.
Mas os pais, eles entram na roda também, como o Marcos fala, porque é muito reflexo. Porém, nós já trazemos na nossa genética, já trazemos na nossa bagagem informações de emoções, que é o que eu ajudo a filtrar e limpar, né, com o cristal radiônico. Então as crianças podem sim serem atendidas desde bebezinho, atendo. A técnica em si da terapia do bem, ela é aplicada a partir dos 5 anos, a técnica completa, mas o cristal radiônico, ele tem N funções, né, até por ser um material altamente alcalino. A gente faz a utilização direto aplicada em locais, né, se a pessoa tem algum machucado, alguma inflamação, eu posso aplicar diretamente no local para estar auxiliando. Então, bastante coisa que dá para muito interessante. Trabalhar. Ao contrário da constelação, que não tem sessões. Isso, exatamente. A constelação não é uma terapia física, como vocês fazem de tocar na pessoa, colocar o cristal, né? Não tem sessão, não tem conversa, não tem diagnóstico. A constelação ela é baseada no campo mórfico, e quando a pessoa chega para constelar, a gente faz online também, não tem que estar fisicamente, né? Pode ser online também. Esse campo vai se abrir, e eu vou ver no campo o que é que está, qual é a causa do vício, qual é a causa da depressão, qual é a causa da situação que está acontecendo ali. E trabalhando isso de uma forma presencial ou online, mas sem tocar na pessoa, sem falar, sem conversar, sem saber o nome da pessoa, sem saber nada, né? O campo vai aparecer ali, a gente vai trabalhar o que tem que ser trabalhado, a pessoa vai embora, então está pronto. E acabou. Acabou, não tem sessão, não tem retorno, não tem conversa, não tem continuidade. Para vocês verem como são diferentes, né? A gente é muito complexo. Dentro da constelação, nós, seres humanos, somos complexos demais. Você falou antes que é tudo milenar, né? Os cristais, a barra de Axis. O Bert Hellinger descobriu as constelações em tribos da África. Ele foi missionário na África por muitos anos, da Igreja Católica. Observando os comportamentos das tribos bem primitivas, ele identificou as leis de pertencimento, hierarquia, equilíbrio, que regem o nosso mundo. Como a lei da gravidade, né? Você falou, Tamara, que a pessoa não tem que conhecer ou acreditar. Assim também são as leis da física e da biologia quântica. Elas acontecem. Se você acredita ou não, conhece ou não, está sujeito a elas. E qualquer infração a essas leis terá consequências. Isso que a constelação mostra, onde você está infringindo essas leis. E aí você para de infringi-las e as coisas voltam ao normal. É porque as pessoas têm que se entender, né? Sim. Elas têm que... Eu acho que o primeiro passo para uma pessoa escolher uma terapia, e são muitas terapias, como nós estamos mostrando para vocês, a pessoa precisa, em primeiro lugar, querer, né? Sempre. Só que muitas vezes elas não sabem que elas precisam, né? E eu acho que esse é o grande ponto para que a pessoa seja ajudada, né? As pessoas podem levar alguém, por exemplo, Tamara, uma amiga pode falar, olha, eu acho que você precisa disso, e ela ir, ou depende da pessoa querer? Depende o que ela está buscando tratar, ou depende o que, por exemplo, você quer levar uma amiga, você vai identificar o que ela quer tratar. Para que ela possa ter a cura, ela precisa entender que ela precisa dessa cura e ela querer essa cura. Mas você pode dar de presente uma sessão para uma amiga, por exemplo, e ela vai... E aí é contigo. E aí é comigo. Muitos maridos já receberam sessões e vão e continuam indo, porque veem que o quanto faz bem fazer essa limpeza dos sentimentos que a gente vai carregando ao longo da vida. E a maioria das pessoas que começam até brincam, né? Se a gente faz terapia para lidar com quem não faz terapia, porque daí a gente está equilibrado, a gente está bem e consegue entender o outro, que ele ainda não deu esse passo, né? Para conseguir compreender o outro e respeitar, que é o que a gente precisa, né? É por isso que tem tantas técnicas e cada pessoa vai se identificar com uma técnica diferente. E que bom que existem excelentes profissionais aqui em Joinville, né, de N técnicas, né? E se permitam, é isso que eu falo sempre, se permita. Né? E muitos que conversam comigo às vezes meses, tá? Ai, vamos marcar, agora não, desmarca. E quando vai a primeira vez, eu falo assim, nossa, por que eu demorei tanto tempo
para dar esse passo. E cada um é no seu momento, quando é para ser, acontece. Se permitam. Eu sou da área da psicologia. O que eu percebo de diferença é o seguinte: o paciente, ele não chega com uma queixa. Às vezes ele não está a fim de falar. Então, ele simplesmente vai meio que para relaxar. Às vezes alguém diz, vai fazer que é bom, ou eu ofereço uma primeira sessão e depois a pessoa costuma fazer pacotes, mas ela não identifica exatamente o que está acontecendo, ela só se sente bem, passa a ter um sono melhor, passa a ter insights depois que corre as barras e axis, porque não existem mais os bloqueios. Então, a diferença da psicologia que eu percebo é que a terapia é mais rápida nesse sentido. E sem precisar fala, porque nem sempre a escuta ela é a melhor opção, porque a pessoa às vezes não quer falar sobre aquilo, ou ela nem sabe exatamente o que está acontecendo. Então ela passa a ter um sono melhor, mais insights, mais criatividade, começa a perceber coisas que antes não percebia. Então a vida ela fica mais leve. Por isso que é considerada a terapia da alegria, porque a vida ela flui de um jeito que antes não fluía. E é exatamente como falou. A pessoa precisa simplesmente querer ir na primeira sessão. E se permitir. E se permitir. Ela já vai perceber uma diferença. Então, puxa, Irene, são grávidas, né? Que agora até quero colocar isso ao público, que grávidas têm uma dificuldade muito grande, às vezes, também do sono, né? Então, há pouco tempo eu tenho atendido umas 2 grávidas, né? Mas uma delas foi impressionante, diferença, como lidar no dia a dia no trabalho, com a pressão. Então, só que como uma pessoa, às vezes, vai chegar e vai contar isso? Às vezes ela pensa, não, é um momento, é momentâneo, isso passa. Então, a dificuldade, eu acho que a diferença da área da psicologia é essa, em que o paciente não chega com uma queixa específica. Ele simplesmente se permite. Mais importante de tudo isso, gente, é saber que quando você procurar um profissional da área da saúde para trabalhar com o seu corpo e com a sua mente, procure pessoas que realmente tenham uma formação e que você confie, né? Então é por isso que vocês estão aqui. Então eu quero agradecer muito, 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 muito. Obrigada, Tamara. Espero que você tenha gostado de participar, né? Muito obrigada pelo convite. Irene também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Muito bom, obrigada mesmo. E Marcos, que está sempre, né? Que legal, obrigado, Fabiola. E realmente é muito fácil, você falou a palavra certa. Está sofrendo? É fácil buscar soluções. Olha, aqui tem 3 soluções. É fácil, vamos lá, gente, vamos resolver, né? Exatamente isso. Eu conversei com Marcos Alexandre, com Irene e com Tamara. 3 pessoas incríveis, como eu comecei esse programa. 3 pessoas que podem te ajudar. Ou ajudar quem você conhece.